Oi, gente, meu nome é Bruna, sou professora de literatura e estou aqui para conversar com vocês, fazendo uma revisão sobre os conceitos que vocês já viram esse ano até o momento. Bom, para começar, a apostila de vocês aborda o parnasianismo, então vamos entender um pouquinho do que foi esse movimento literário. Esse movimento começou, num contexto histórico de final do século XIX, em que havia, com a ascensão do positivismo, uma valorização da ciência. Então, o lado racional humano estava sendo mais valorizado, as novas descobertas, A partir disso, quais vão ser as características, então, do parnasianismo? Primeira característica, culto à forma. Existe uma intensa valorização estética, uma valorização, uma busca pela perfeição. O texto aqui passa a ser visto pelos autores como se fosse uma escultura. Eles precisam escrever da maneira mais bela possível, dentro de padrões estéticos, E para isso eles vão recorrer à metrificação, por exemplo, que é a contagem das sílabas dos versos, ao uso de rimas ricas e rimas preciosas, ou seja, rimas entre palavras de diferentes classes gramaticais, por exemplo. Vocabulário erudito, que é o vocabulário mais rebuscado, de extrema formalidade, que também é considerado algo que traz esse enriquecimento estético para o texto. Formas fixas, como, por exemplo, os sonetos, que são os textos que vêm sempre com 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Inversões sintáticas, que são versos que fogem, pensando na língua portuguesa, a gente tem a seguinte construção: sujeito, verbo, objeto e adjunto adverbial. Pensando nas inversões sintáticas, a gente inverte essa ordem, A gente coloca o sujeito para o final, o adjunto adverbial para o início. Tudo isso também são considerados aspectos que enriquecem o texto formalmente. E o recurso da chave de ouro, que é um desfecho brilhante, um desfecho surpreendente, para que esse texto se torne ainda mais valorizado, ainda mais tido como belo. Além disso, nesse momento a gente tem o retorno, de temas clássicos. Existe aqui uma influência das artes clássicas. O texto também ele vem escrito com um propósito de arte pela arte. O que é isso? Eu não vou escrever o meu texto com o objetivo de retratar sentimentos, de fazer manifestações sociais. A literatura, ela é a simples arte pela arte. Só o fazer artístico, só o fazer poético já é considerado um bom motivo, para eu fazer literatura. E aí, o trabalho do poeta é visto como fruto de uma transpiração e não de uma inspiração. O meu texto poético, ele não é escrito, estou aqui sem fazer nada, fiquei inspirado e vou escrever. Não, ele vem de todo um trabalho. O poeta é como se ele fosse um ourives. O texto é o ouro, já que se busca pela perfeição, Então, o texto é o trabalho manual, é o que vai ser produzido ali com uma intensa valorização, como se fosse mesmo uma joia preciosa. E o poeta, ele não vai escrever aquilo de qualquer jeito como fruto da inspiração. Ele vai precisar seguir uma série de regrinhas para que ele possa construir esse texto. Como eu falei anteriormente para vocês, O uso dos sonetos, as inversões sintáticas, as palavras rebuscadas. Além disso, é muito comum nesses textos o descritivismo, ou seja, a descrição, A gente vai ter aí, por exemplo, autores que escrevem sobre um vaso chinês. Por que eu vou escrever sobre um vaso chinês? Vaso chinês não é nada, é um vaso. Pois é, mas é justamente essa questão do parnasianismo, Eu não preciso ter um assunto, eu não preciso ter um conteúdo tão relevante para que eu faça literatura, porque o mais importante é a forma, porque o mais importante é a estética. Então, o que vale aqui é como eu vou falar sobre esse vaso chinês, Quais são os recursos estilísticos, quais são as técnicas que eu vou utilizar para conseguir falar desse vaso chinês de um modo belo, De um modo como se o meu texto fosse um ouro, como eu falei anteriormente. E aí, então, entra o racionalismo, Não é importante falar sobre sentimentos, não é importante falar sobre emoções, como a gente vê em outras fases literárias, mas sim
construir arte, produzir arte. E para isso, então, predomina a objetividade e a impessoalidade, né? O autor não vai trazer o uso do eu, por exemplo. Isso é mais raro, porque ele vai tratar ali de objetos, de questões que não são inerentes a ele mesmo, que não são pertencentes a esse universo de emoções, de sensações, de sentimentos. Por isso, o distanciamento do autor e a objetividade, né? É aquela história do menos é mais. Eu não preciso construir um texto gigante para que o meu texto seja considerado literatura, porque, mais uma vez, o que vale é a forma, é a estética, é o enriquecimento através dessa série de recursos, e não exatamente a quantidade e o detalhismo desse texto. Tudo bem? Bom, depois a gente entra no simbolismo, que é o movimento literário que vem logo após, já num contexto de fim do século XIX e início do século XX, e aí ainda sofre também influência, né, dessa valorização da ciência, da exaltação da noção de progresso e do materialismo. Só que aqui, o que os poetas querem fazer, na verdade, é uma desconstrução do que foi visto anteriormente, tá bom? Então, se antes a gente tinha uma intensa valorização estética, né, uma extrema padronização dos textos, aqui não. Aqui o objetivo é resgatar um pouco do sentimentalismo, um pouco daqueles valores românticos que foram deixados de lado no movimento anterior. Isso porque o simbolismo, né, como o próprio nome já diz, simbolismo, está associado a símbolo, né? Ele está muito influenciado pelo misticismo, pela espiritualidade. Então é um movimento em que os autores buscam compreender a sua alma, buscam compreender a sua mente. Com todo aquele progresso, né, com toda essa ascensão da ciência, o ser humano entra num estado de confusão e de turbilhão de coisas, de novidades. Então, é difícil, se você se render tanto a esse materialismo, se render tanto a essas invenções, a essas inovações, é difícil você conseguir conciliar a vida, né, digamos assim. Então, esses autores buscam se compreender, se entender internamente, né, buscam analisar as suas almas, as suas mentes, para que eles possam, talvez, viver com mais tranquilidade. Então, a gente vê aqui o antimaterialismo, porque não é importante esses bens materiais, essas conquistas científicas, digamos assim, porque o que vale aqui é a valorização do imaginário e da fantasia para que você possa atingir a sua alma, né? A sua mente. Isso é mais importante, o seu interior é mais importante do que o seu exterior. É justamente o movimento inverso ao que a gente via no parnasianismo, né? Porque no parnasianismo, os sentimentos eram deixados de lado. A gente tinha uma valorização da estética, da forma do texto. Aqui não, vale mais o conteúdo, né? Que é um conteúdo que vem cheio de subjetividades, como eu coloquei aqui para vocês. Afinal de contas, para eu falar de sentimentos, de emoções, compreensão da mente, da alma humana, não tem como fazer isso de um modo objetivo, né? Porque são questões bastante amplas. E aí, por conta de tudo isso, é claro que a gente vai ter várias figuras de linguagem aparecendo nesse texto. A aliteração e a assonância, que são a repetição de sons consonantais e sons vocálicos, respectivamente, porque assim, essas figuras de linguagem repetindo os sons contribuem para a musicalidade, são textos bastante musicais, em que as rimas são bem presentes. E a sinestesia, que é a mistura de sensações, né? Para dar conta da sua mente, para dar conta da sua alma, o poeta precisa trabalhar com o olfato, com o paladar, com o tato, com a visão. Então, essa mescla de sensações é bastante presente também nesse movimento literário, tudo bem? Um autor importante do simbolismo é o Cruz e Souza. E eu esqueci de falar para vocês, mas no parnasianismo, como um grande nome da literatura, a gente tem o Olavo Bilac, tá? Eu gosto de falar, isso aqui, claro, é uma revisão, vocês devem ter estudado também outros autores em sala, mas eu gosto sempre de falar o nome de um autor importante de cada movimento literário, porque isso ajuda até numa prova, né? Às vezes você identifica o texto e quando você olha o nome do autor, já vem à tona todas aquelas características que você trabalhou sobre aquele movimento literário. Bom,
Depois de tudo isso, né, depois passado o parnasianismo, passado o simbolismo, a gente entra no pré-modernismo, que na verdade não é considerada uma fase literária, é mais um movimento de transição, né, uma fase aí transitória em que o Brasil passava pela consolidação da República, e isso veio associado a uma série de revoltas, à desigualdade social, por todo o contexto do país, e aí isso é trazido também para a arte. Como? Bom, os autores começam a pensar que a gente precisa construir uma arte que seja genuinamente brasileira. A gente precisa pensar na literatura como algo que seja, de fato, representativo do nosso povo. Porque até então o que a gente fazia, até nesses movimentos que a gente viu anteriormente, era trazer movimentos literários da Europa, fazer assimilações e instaurar no Brasil. Mas isso, obviamente, não era o desejado naquele momento, né? De inovação, de transição, e no momento em que o povo estava ganhando mais voz. Então, em 1922, ocorreu a Semana da Arte Moderna em São Paulo, que foi justamente uma reunião de vários artistas, e aí quando a gente pensa artista, a gente não está falando só de poeta, a gente está falando de pintores, de escultores, de atores e atrizes que se reuniram justamente para tentar colocar em vigor o modernismo, tá? Então, as ideias que esses artistas traziam com eles era justamente romper com a tradição, deixar de seguir sempre paradigmas, né, e padrões externos que vinham da Europa, trazer uma nova concepção artística, uma concepção artística que fosse realmente representativa do povo brasileiro, e tudo isso de uma forma até considerada bastante radical, já que era uma inovação para aquele momento. E aí a gente tem alguns autores importantes do pré-modernismo, eu coloquei aqui para vocês, como, por exemplo, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, Augusto dos Anjos. E esses autores trazem em seus textos algumas características que vão se permear aí ao longo, posteriormente, do movimento também do modernismo. O regionalismo. O Brasil é um país muito grande, e aí naquele momento alguns autores já começam a perceber a necessidade de falar especificamente de cada região para tratar das particularidades da nação. O caráter documental, já que era um momento histórico importante, alguns autores falam, né, sobre revoltas, sobre movimentos, sobre manifestações populares que vinham acontecendo naquele momento em seus textos, então esses textos passam a ter também um valor histórico. Os perfis marginalizados, que antes não eram tratados na literatura, né? As camadas populares, os pobres, os negros, passam a ser também, nesses textos, tratados como personagens que fazem parte dos textos. E a desconstrução de um nacionalismo ufanista. Se antes, em outros movimentos literários, o Brasil era visto como uma pátria idealizada, né? Como um local em que a fauna e a flora são perfeitas e não há mais problemas, aqui não. Aqui os autores já começam a perceber que existem sim problemas, que precisam ser falados e que a literatura pode ser justamente um meio, um veículo de contestar essas situações, né? Uma forma de denúncia social. Então, ainda há o nacionalismo porque eles desejam valorizar sim a nossa cultura, sim o nosso povo, mas esse nacionalismo é crítico. Ele já traz uma visão mais problematizadora, mais reflexiva sobre a sociedade. Tudo bem? Lembrando, o pré-modernismo não é considerado um movimento literário. O movimento literário é o modernismo em si, e é o que vocês vão ver nas próximas aulas, que vai estar dividido em 3 fases, né? Primeira, segunda e terceira fase. Por hoje a gente fica por aqui. Se quiserem, podem tirar dúvidas comigo nas redes sociais. Continuem acompanhando a gente por aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!